Nós temos uma atração especial a partir de agora, relacionada a um assunto que sempre nos chama a atenção e sempre nos interessa bastante. Não é a primeira vez que nós tratamos desse assunto no programa. Eu falo de segurança no trabalho. Eu tenho aqui a especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gerenciamento Ambiental, a engenheira Maria Regina Pereira Bus, diretora da MAREG, Engenharia de Segurança, para conversar conosco. E este é um assunto recorrente. Ele pode até mudar de características de acordo com o passar dos tempos, pelas novas tecnologias, as novas maneiras, mas ele continua sendo um assunto importante e talvez um problema importante a ser tratado. Maria Regina, muito bom dia, é um prazer tê-la aqui no estúdio conosco. Muito bom dia, obrigado por essa oportunidade. Bom, qual é o nosso principal problema? A construção civil ainda continua sendo a vilã dos problemas de segurança do trabalho? A construção civil, ela é muito vista, ela é muito abrangente, mas nós temos serviços e indústrias que competem lado a lado nesse risco. Ou seja, que a construção civil a gente percebe mais. Exatamente, ela é mais visível. Por exemplo, que outro ramo tem problemas importantes? A indústria tem sérios e graves problemas de trabalho em termos de acidentes com morte ou mutilações sérias. Sabe que a gente estava conversando aqui no intervalo e eu estava recebendo informações importantes que a Maria Regina estava me passando, especialmente em relação a algo que a gente às vezes não atenta. A gente fica muito feliz com as novas tecnologias, com o avanço tecnológico, mas talvez a gente não tenha uma preocupação importante em saber se as pessoas que manuseiam as novas tecnologias estão preparadas para isso. E talvez esse seja um problema, né? Hoje o que a gente vê é falta de planejamento da atividade que vai ser desenvolvida. Porque o importante é prever os riscos, é saber o que está fazendo, é ter um treinamento adequado para aquelas tecnologias que estão chegando, máquinas, equipamentos, para que as pessoas trabalhem num ambiente seguro. Ou seja, não adianta botar um capacete e achar que está tudo resolvido. É o que eu digo, EPI é obrigatório, isso aí já é do nosso século passado. Claro. É uma coisa não há inerente. o que discutir em relação a isso. Isso não tem discussão, ele tem que ser adequado, específico, receber treinamento para utilização, enfim, isso é uma coisa que é obrigatória e não tem discussão. Mas o que vem antes disso? Vem um trabalho num ambiente seguro, um local seguro, onde tenha uma proteção coletiva. O que é isso? É onde a pessoa possa trabalhar de forma a não se preocupar com as suas ações em termos de ter que se conectar em alguma coisa para ficar seguro. Ele é uma proteção passiva. Ou seja, não exatamente de um equipamento que vai lhe dar segurança, mas sim da sua própria ação pensada, trabalhada e treinada que vai lhe dar segurança. E do próprio ambiente onde ele executa essa atividade. O ambiente já propicia essa situação de segurança para ele executar o que ele tem que executar da sua atividade. Ou seja, isso não é tão simples assim. Isso realmente precisa ter um planejamento. E talvez as grandes empresas com envolvimento de um número grande de trabalhadores não tenham uma preocupação antes de iniciar o processo de que tudo esteja bem planejado. A preocupação ela costuma vir depois. Então o pessoal já está trabalhando aqui, mas vamos dar uma cuidado, porque pode ter um risco ali, pode ter um perigo ali, mas aí... A nossa cultura ainda carece disso, né? Mas a gente vê que hoje em dia a preocupação já começa a se apontar em termos do planejamento. Planejar, por exemplo, a obra, nós estamos falando mais especificamente. O planejamento da segurança nascer junto com o projeto daquela obra, porque se ele nasce depois, aí nós vamos ter que ver o que acontece com aquilo que foi planejado. Então nós vamos ter que estar buscando soluções, enquanto que o processo construtivo pode ser analisado junto com a segurança, de modo até mudar esse processo. Claro. Para tornar a atividade mais segura. O que a gente observa hoje? Que quando vão fazer um orçamento de adequações, esses orçamentos são caros. Por quê? Porque não foram planejados para isso. Então envolve. Então o que o empresário diz? Mas isso é um absurdo, isso é muito caro, isso inviabiliza. Mas se fosse planejado de outra forma, claro, se nascesse
junto com aquele projeto, o projeto de segurança, talvez esses valores pudessem ser reduzidos, né? E outra coisa, o projeto de segurança ele tem que ser elaborado por especialistas, né? Não vá o empresário pensar que ele tem a capacidade de definir com a sua equipe o que vai ou não tornar seguro o ambiente de trabalho, que se procure um especialista para isso, né? Exatamente. Hoje o que a gente vê, que as empresas já estão se adequando dentro do corpo, né, de funcionários, engenheiros de segurança, técnicos de segurança, mas sim, sempre o que eu observo? Em tecnologias diferentes, em novas tecnologias, em situações especiais, eles buscam sempre especialistas, né? Então, na realidade, o projeto deveria nascer junto com um especialista da área de segurança, seja um engenheiro, seja o seu técnico. Qual o campo de atuação da Mareg Engenharia de Segurança? Como é que tem sido o processo? Basicamente é com segurança de processos de trabalho, que envolve planos, programas, projetos, auditorias em locais para evidenciar e achar caminhos para a solução de problemas. Ele é bem abrangente na parte de segurança do trabalho. E vocês estão percebendo um amadurecimento nesse sentido, embora ainda estejamos num processo embrionário de entendimento da necessidade de tudo isso que a gente está conversando, mas isso está acontecendo? Está acontecendo. É lento. É lento, mas está acontecendo. O que me preocupa mais é o interior do estado, o interior do país. A gente vê essa cultura, essa consciência que a gente tem aqui, e tem na Grande Porto Alegre, enfim, ela não existe no interior. E se existe é de forma muito precária ainda. Ainda de forma muito amadora se estabelece. Muito incipiente ainda, né? Então, é uma preocupação. E até eu coloco sempre, né, nos meus contatos como a gente poderia levar para o interior, né? Através de quê? Através dos sindicatos, através da prefeitura, através dos CREAS. Falando palestra, sei lá. Temos que levar, né? Hoje tem um CPR, que é uma Comissão Permanente Regional Tripartite, mas o que eu vejo? São algumas cidades só que são... estão dentro desse contexto. Não são todas. Não tem. Então, eu acho que isso aí seria um caminho bem interessante a ser trilhado para levar para o interior e para as pequenas obras, para as pequenas cidades, como trabalhar de forma mais segura. Isso é importante saber, porque se tu tens uma empresa com 1.000 funcionários ou uma empresa com 5 funcionários, a preocupação de que estes que trabalham para ti estejam seguros deve ser a mesma, né? A mesma. Independente do número de exatamente. Tu tem um funcionário, tu tem os mesmos planos, processos, projetos de quem tem mais, né? A gente está conversando e eu tô refletindo aqui. Claro que é um avanço. Claro que as preocupações aumentaram bastante. Gente, se a gente imaginar de que forma acontecia o processo há 20 anos atrás... Nem precisa tanto. Até menos. Menos. Eu acho que talvez esse boom da construção civil, que aconteceu, sei lá, de 7, 8 anos para cá, ele tenha, ao mesmo tempo que se criou uma necessidade de mão de obra importante, ele tem ajudado a amadurecer bastante esse processo. Muito. Porque antes disso, nossa, a gente tinha condições de trabalho das pessoas que eram... Eu posso citar uma linha assim, ó. Você conhece aqueles andaimes que colocam para fazer pinturas, Sim. que eram antigamente chamados de balancinhos, enfim, né? Não fazem 10 anos que de uma obra, olhando um outro prédio que estava em manutenção, a gente via madeiras onde eram pendurados esses andaimes e essas madeiras apoiadas com baldes de areia. Hoje, até os próprios balancinhos já estão sendo questionados. Claro. Se tem situações mais adequadas, outro tipo de equipamento mais adequado do que eles. Por quê? Por causa de acesso, por causa de movimentação, por causa da própria segurança do equipamento. Mudamos da água para o vinho em relação à consciência em 10 anos. Eu acho que assim, em 15 radical. 15 anos. De 15 anos para cá, mudamos tudo. Ainda falta muita coisa, mas mudamos bastante. E que bom que seja assim, né? Que bom, esse era um avanço importante nesse sentido. Porque a gente está ainda atrás de muitos países
Existe algum dado que mostre isso? Nós somos o quarto país com maior número de acidentes. Ah, é? É. Nós estamos atrás da China. A China que não tem respeito nenhum pelo seu trabalhador. Da Rússia, da Índia, mas nós estamos assim, o nosso ranking é muito ruim. É muito ruim. Nós temos encabeçando Rússia e China, que são dois países totalitários que costumam não ter lá muita preocupação em respeito aos seus trabalhadores. Exatamente. Ou seja, nós estamos numa situação bastante crítica ainda, né? Muito crítica. Claro que eu imagino que ainda a gente deva viver uma maneira muito arcaica. Se a gente pensar nos lavradores de cana do interior de São Paulo, certamente a condição ainda é muito arcaica, né? Sim, e situações até de trabalho escravo também. Né? Que até estende um pouco a discussão. Se nós falarmos aqui em termos do Rio Grande do Sul, a gente tem uma estatística que houve uma leve redução do número do percentual de acidentes, né? De 7% para 5%, mas isso é muito incipiente, sabe? E não diz a realidade também. Por que não diz a realidade? Porque nem esse número registrado pela Previdência, ele é em termos de registros legais do trabalhador. Quantos e os informais? E aqueles que sofrem um acidente e não morrem no local, que morrem depois por falência múltipla de órgãos, etc, etc. E a outra que eu te pergunto, e as repercussões psicológicas, não só as físicas? Isso também tem uma repercussão importante, né? Importantíssima. Pessoas que trabalham e que sofrem algum tipo de acidente, a gente observa isso numa obra, eles já têm um outro posicionamento, eles já têm uma outra resistência. Não são pessoas que tudo, sabe, fica reticente às coisas. Então, e a família, como é que fica? Exatamente. E quem arca com isso? A própria pessoa, a família da pessoa e a sociedade. Um acidente de trabalho que torna um cidadão inválido. Que tipo de repercussões na vida da pessoa? Mas tem uma ajuda do governo. Ok, mas e a repercussão psicológica? E que vida ele vai levar? Exatamente. E que tipo de vida? E a família dele? Exatamente. E vai vir com que recursos? Porque não é a mesma coisa de uma pessoa ativa. Claro. E a sociedade que vai contribuir, que contribui, né, para esse pagamento de todas essas pessoas que trabalham com deficiência, né? Pensar em tudo isso. Para entrar em contato com a Mareg Engenharia de Segurança, quem daqui a pouco está nos ouvindo e tem algum tipo de interesse de ter alguma orientação melhor, como é que faz? Como é que funciona? Nós temos um site, né, que é mareg.com. Mareg com G mudo. Isso. .com.br. Nós temos e-mail, que também é mareg@mareg.com.br. E nós temos os telefones lá do escritório. Se eu posso dar... Pode. Então é o 3334-9699 e o 84-2408-23. Ou seja, assim procurando um auxílio profissional de especialistas para saber exatamente o que há de se fazer e o que tem que se fazer. O que podemos planejar para essa atividade ser executada. Procure antes, não procure depois. Depois já passou. Bom, Maria Regina Pereira Bus, diretora da Mareg Engenharia de Segurança, nesse nosso papo sobre segurança no trabalho. Algo mais que faltou a gente colocar e acrescentar? Ou... Na verdade, poderemos conversar um dia inteiro sobre isso, tanta coisa que tem para falar sobre esse assunto. Né? Eu acho que priorizar a proteção passiva, que não depende da vontade nem da atenção do trabalhador. A gente sabe que tem situações especiais, trabalhos pontuais muito específicos, que isso não vai ser possível. Mas digamos assim que a grande maioria do trabalho pode ser executado dessa forma, né? E deixamos para aqueles especialistas as situações especiais, as situações em que eles vão ter que fazer algum tipo de ancoragem, usar algum tipo de equipamento, né, para executar essa atividade bem pontual, bem especial. Então, a minha dica é essa, é proteger